Então, boa tarde, pessoal. Nós vamos dar início, então, ao nosso evento dessa tarde. Então, a nossa convidada de hoje é a professora Sueli Liberato Giavaroni. Ela é bacharel em matemática pela Universidade de São Paulo, mestre em matemática pela Universidade Federal de São Carlos, doutora em educação matemática pela Unesp. É professora efetiva do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Unesp do campus de Bauru. Ela atua nos cursos de graduação lá de Bauru e aqui no nosso programa também. Ela é pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Informática, Outras Mídias e Educação Matemática, do GPM, e os principais interesses de pesquisa é na formação de professores de matemática, tecnologias digitais em educação matemática, modelagem matemática, pensamento computacional e o ensino e aprendizagem da matemática. Então, professora Sueli, muito obrigada pela sua participação, por estar conosco aqui. Fique à vontade e a palavra é sua. Obrigada, Yasmin. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigada aqui pelo convite. Em nome de Yasmin, eu agradeço a comissão, a organizadora do SMEM. Dá para me ouvir assim de máscara? Então eu vou ficar assim mesmo, tá bom? Então, assim, é com grande alegria que eu estou aqui hoje para falar, pelo convite que me foi feito pelo professor Mazzi, para que eu fale, né, das pesquisas do GPM aqui no programa. Então, assim, eu agradeço demais as professoras que estão aqui acompanhando, os estudantes. Espero que a gente tenha uma tarde proveitosa, ok? Como Yasmin já falou, eu sou Sueli Liberato Giavaroni, eu sou docente da Unesp desde 99, lá no Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências, do campus de Bauru. Estou no PPGEM como orientadora desde 2011, mas como estudante desde 2003. Tá? E faço parte do GPM desde 2003 como pesquisadora do doutorado e depois como professora. Como, né, a grande maioria sabe, o convite que me foi feito foi para falar das pesquisas do GPM enquanto grupo de pesquisa para a nossa comunidade. Então, o recorte que eu fiz para a minha fala são relacionados aos projetos, aos orientandos de professores do GPM que pertencem ao PPGEM, tá? Eu vou caracterizar quem somos hoje e quem fomos já há tempos, ok? Então, o GPM é um grupo de pesquisa que está credenciado desde 93. A sede física dele é o LIEM, né, o nosso laboratório. E aqui estão as redes que vocês acompanham, né, dos trabalhos que a gente faz. A nossa sede física, então, é o laboratório lá no Departamento de Matemática, tá? Aqui é uma foto de uma reunião que a gente fez de forma híbrida, no pós-pandemia. Por isso que os presentes estavam sem máscara, né? Foi naquele período que a gente pôde ficar sem máscara, né? Então, só para vocês terem uma noção da gente. Bom, atualmente estamos eu, o professor Marcelo Borba, que é o coordenador do grupo, e o professor Ricardo Scocuglia, que é da Unesp Campus de Rio Preto, ok? Então, só para caracterizar, o Marcelo está aqui desde 93 até o momento. Aqui eu estou colocando teses e dissertações de cada um de nós orientadores, de pessoas que fizeram as suas pesquisas aqui no PPG, tá ok? Então, o professor Marcelo já concluiu 18 dissertações de mestrado, 24 de doutorado e supervisionou 6 pós-doc. Já eu estou aqui desde 2011 como professora credenciada, orientadora de mestrado e depois também de doutorado, com concluídos 11 mestrados, 4 doutorados e 2 supervisões de pós-doc. O professor Ricardo Scocuglia, que é da Unesp de Rio Preto, ele está credenciado no programa como orientador desde 2014 e ele defendeu já 7 mestrados e um doutorado. Cabe ressaltar que o Ricardo Scocuglia, por exemplo, está aqui no programa, na verdade, aqui no GCE, desde o ano 2000, quando ele era aluno de graduação, ok? Bom, mas sempre fomos só nós? Não. O GPM é um grupo em constante configuração, né? Nós já já tivemos a participação da professora Miriam Godoy Penteado, inclusive ela é uma das fundadoras, junto com o professor Marcelo, do GPM. A professora Miriam trabalhou conosco, eu estava chegando para o doutorado, a professora Miriam estava saindo do grupo. Então eu tive um pequeno tempo de convívio com ela, no grupo. Ela ficou de 93 até 2003. Ela defendeu, junto ao GPM, 6 mestrados e um doutorado.
a professora Ana Paula, minha companheira de pesquisa, a grande parceira no projeto de mapeamento. Ela esteve como orientadora no PPG de 2012 a 2017, com 4 mestrados defendidos. Lógico que a Paula teve no GPM muito antes de mim, né, Paula? Que ano que você começou lá? 98. 98 do século passado, né? A Paula é novinha, mas ela começou aqui muito bebê, né? E ela também esteve conosco lá no GPM. A professora Rúbia, também regressa aqui do curso de matemática do GCE, também pesquisou com a gente no GPM de 2014 a 2020. E nesse período foram 2 mestrados defendidos, um doutorado e ela supervisionou um pós-doc. E por fim, o professor Marcos Vinícius Maltempe, que ingressou no GPM desde 2003, saiu agora em abril de 22. E nesse período ele defendeu 11 mestrados, 10 doutorados e um pós-doc. Óbvio que tem mais trabalhos dos orientadores que orientavam, por exemplo, a professora Ana Paula, que orientava lá em Minas quando veio para cá, e também tem orientações concluídas agora no grupo de pesquisa que ela coordena, tá ok? Assim como os demais professores. Isso aqui é um retrato, um recorte que eu fiz enquanto docente do PPG e membro do GPM. Gente, eu vou pedir desculpas, eu vou ter que tirar essa máscara. Tá me afogando demais. Perdão, eu fico longe de vocês, tá ok? Bom, então olha só, nesse panorama de pesquisas, de produção de dissertações e teses defendidas, nós temos 59 dissertações de mestrado no PPG, 41 teses de doutorado, totalizando 100 pesquisas defendidas até o momento, desde a sua criação, e 10 supervisões de pós-doutorado. E onde que a gente atua? De que lugar que a gente fala, né? Antes disso, até o que nós somos hoje, na verdade, né? Vamos caracterizar com quem está no GPM hoje conosco. Então, como eu falei, somos 3 docentes, temos o técnico geral Lima, que está lá desde sempre, tem os mestrandos e os associados, que eu vou falar já já o que é. Nesse momento, como membro do GPM, orientando dos professores que pertencentes ao corpo docente, que fazem parte do PPG, temos lá a Carolina, deixa eu só botar todos aqui. Desculpa. Então, temos lá a Carolina, que trabalha com o professor Ricardo, a Fernanda, a Gessiara, o Hércules, com o professor Marcelo, a Lara com o Ricardo, a Rose Cássia com o Marcelo, Daniel, Eliel, Franciele, Francisco, João Vitor e Sueli comigo. Então, esses são os nossos orientandos do PPG neste momento. Tem outros orientandos do professor Marcelo, do professor Ricardo, que eu não listei aqui porque são de outros programas que dão do PPG, ok? E quem são esses professores associados? O GPM é um grupo que a gente chama de fechado, que as pessoas para participarem do nosso grupo de pesquisa, das reuniões, das atividades como um todo, ou são nossos orientandos, que estão no momento pesquisando conosco, ou são pessoas egressas do programa, que por algum motivo, algum vínculo de produção científica esteja conosco. Por exemplo, nesse ano, a Rosane Rossato Minotto veio para o pós-doc com o professor Maltempe e ela continua no grupo conosco. O Andrei, né, que também não está listado como estudante do grupo, porque ele é orientado do professor Maltempe, ele continua no grupo, assim como em tempos atrás, a professora Norma Alevato, que era orientanda da professora Lourdes, desenvolveu seu doutorado dentro do GPM, né, junto conosco, né? Então, quais são os critérios para pertencer ao nosso grupo? Nossos orientandos de mestrado e doutorado e egressos que, porventura, têm projetos aí em andamento conosco. Então, não vou ficar lendo o nome de todo mundo, mas aqui a gente tem gente do Sul, do Mato Grosso, da Argentina, do Uruguai, que acho que era a Janete, né, Paula? Não, Chile, desculpa, errei a nacionalidade dela. A Maria Tereza, que está comigo no projeto ainda, a Francisca. Então, assim, são egressos que, porventura, ainda têm algum vínculo científico conosco. Ou que está desenvolvendo um projeto, ou que está escrevendo um artigo, ou que está produzindo um material didático, qualquer dessa natureza, ok? Então, são esses professores e mais essa relação aqui. Mônica, que é da Argentina, e os demais, Neil, Nilton, Rejane, não vou ficar citando para não ficar demasiado cansativo, ok? Então, essas pessoas, elas continuam vinculadas conosco por algum motivo de pesquisa. Bom, mas
O que o GPM faz em termos de pesquisa? Quais são os temas que nós abordamos? Se a gente olhar historicamente, a educação matemática, enquanto um campo científico, ela veio se constituindo como tal, né? E tem o que a gente chama de tendências em educação matemática, que são as áreas de pesquisa, as linhas de pesquisa que nós, enquanto PPG, fazemos e atuamos, né? Então, nós temos a matemática, modelagem, resolução, que a professora Dona Luiz está aqui, dando o privilégio de estar aqui com a gente hoje, desenvolvimento de projetos, história da matemática, história da educação matemática, psicologia, jogos, ensino e aprendizagem, tecnologias digitais, educação estatística, educação financeira e formação de professores. Por exemplo, lá em 2014, esqueci o nome do Vinícius. O Vinícius Marque, ele defendeu um mestrado trabalhando com modelagem e educação financeira. Então, mesmo antes da educação financeira despontar como uma tendência em educação matemática, a gente já desenvolveu pesquisas no GPM, tratando do ensino e da aprendizagem de conteúdos, por exemplo, de educação financeira, usando uma abordagem pedagógica. Nós trabalhamos muito também, dependendo do projeto que a gente faz, como, por exemplo, o mapeamento que eu vou falar um pouco para vocês, trabalha com a linha também formação de professores. Então, o que eu queria que a gente refletisse aqui de forma coletiva é que o GPM por si só, a gente tem a característica, né, de ser um grupo de tecnologias digitais, mas por si só não é tecnologia que a gente faz. Eu acho que não é porque a gente não faz tecnologia, porque o próprio área de pesquisa, ela imbrica, ela busca outras áreas de interface. Então, a gente está usando sempre ou resolução de problemas, ou modelagem matemática, ou ensino e aprendizagem de determinado conteúdo com a tecnologia. Então, a tecnologia por si só, eu acho que ela não se sustenta enquanto uma linha única de pesquisa, nesse sentido que eu estou colocando. E aí, por que a gente fala então em tecnologia? Por que a gente estuda tecnologia? Eu vou trazer para vocês um pequeno recorte para a gente pensar na questão da tecnologia. Por que a gente começou a estudar esse tema? Por que Marcelo, Miriam e Thelma Graças, em 93, começou a pensar na tecnologia para ensino de matemática, né? Se a gente olhar a evolução humana e a evolução também dos computadores, é pouco tempo, né? De 60 para 2022, e nós tivemos um avanço tremendo em termos de tamanho, em termos de capacidade, em termos de velocidade. Então, se a gente pensar lá nos anos 60 do século passado, a gente tinha enormes máquinas que caberia um programinha pequeno para rodar. E hoje, se a gente olhar, a gente tem tudo na palma de um celular, né? Na palma da mão. Onde a gente tem aplicativos, onde a gente pode participar do Meet pelo celular, a gente pode usar o GeoGebra online, a gente pode... Tudo que a gente podia pensar em fazer em tecnologia aqui, a gente está fazendo na palma da mão. E se a gente pensar no nosso desenvolvimento humano, a gente saiu da era dos primórdios para uma revolução, para uma sociedade agrícola, onde o trabalho braçal era o trabalho evidenciado, era o trabalho necessário. Nós fomos para a era industrial, onde a gente precisou ter avanço tecnológico, a gente precisou ter maior formação das pessoas, e a gente passa para a era do que é chamada era do conhecimento, a área da informática. E como que isso mobiliza o nosso conhecimento? Como que isso mobiliza o nosso fazer do nosso dia a dia? Então um pouco disso que a gente quer trazer para vocês hoje. Aqui é uma figura de robótica, né? Que hoje em dia nas escolas de ensino básico são trabalhadas, e nós também fazemos pesquisas acerca desses elementos, ok? E aí, quais são os referenciais? E uma coisa também que há de se considerar, se na educação matemática como tal, a gente não tem um único referencial teórico, uma única teoria a abarcar todos os trabalhos, nem nós no GPM. A gente não tem um único referencial teórico, um único autor que a gente segue de cabo a rabo, porque é essa religião que a gente tem. Não. Nós temos alguns autores que nos ajudam a pesquisar, que nos ajudam a confrontar nossos resultados, e alguns deles eu vou citar aqui, em termos de referencial teórico do trabalho com tecnologia. Uma grande referência é o livro de Levy, de 93, As Tecnologias da Inteligência. Esse livro é interessante, para quem não teve a oportunidade de ler, vale a pena, apesar dele ser antigo. O Levy, nessa ocasião, já trazia muitas expectativas que a gente vive hoje, em termos de grupo-ware, em termos da internet como é. Mas você imagina que em 93, nós não tínhamos nem quase computador para usar, né? Eu estava terminando o mestrado em 93 lá no UFSCar.
E a minha dissertação de mestrado, eu paguei para alguém digitar para mim, porque nós não tínhamos PC em casa, não tínhamos computador pessoal. Né? Eram raros, na universidade mesmo, na Federal, que é um grande centro de pesquisa, eu ia num dia lá mandar uma mensagem para minha irmã por Bitnet, que ela estava nos Estados Unidos meu cunhado estava fazendo doutorado, e no outro dia seguinte, isso era no 91, 92, no dia seguinte eu ia lá para ver a resposta. Não tinha o WhatsApp, né? Não tinha os e-mails que a gente tem hoje, essa rapidez. E não faz tanto tempo, né? Isso foi em 93 para agora. Então, nessa ocasião, o Levi não tinha em mãos tudo que a gente tem hoje. E ele já tinha grandes insights do que a gente poderia esperar da tecnologia. E algo que eu acho que vale muito a pena a gente pensar é que o que ele chama de tecnologias intelectuais. Se a gente pensar no desenvolvimento histórico humano, se a gente pensar nos povos que só tinham a oralidade antes da escrita, como que as pessoas se comunicavam, como que as pessoas produziam conhecimento? Através dos mitos, era a oralidade que se passava e se produzia conhecimento. Com o advento da imprensa, a gente pôde ter popularizados os impressos, os papéis, né? Porque mesmo no início da escrita, com papiros, era algo de poucas pessoas que tinham acesso, né? Já com a imprensa, aquilo que estava na nossa mente através dos mitos, por isso ficou tão forte da mitologia grega, né? De histórias e de contos. Passado isso para o papel, a gente consegue ter uma certa averiguação das coisas. Não fica mais no quem conta, e sim fica no escrito. E aí você começa a ter uma linearidade dos fatos. E aí, na sequência, pensando na informática, a revolução é maior ainda, porque agora a gente pode simular. A gente pode esboçar uma função quadrática, usando no GeoGebra, por exemplo, variando os parâmetros e ver o que acontece. A gente pode usar uma planilha eletrônica para simular juros compostos, amortização e capitalização, e calcular taxas imediatas e variar e perceber, por exemplo, que juros simples, quando a taxa é menor que uma unidade, o juros simples é melhor que os juros compostos. Quando é maior de uma unidade, o comportamento se inverte, porque eu tenho uma função linear e uma função exponencial. Então a gente tem outras possibilidades de trabalhar com a informática, pensando no quê? Na simulação. Hoje em dia, com a programação, com a robótica, a gente pode fazer o que Papert, fazer o que Valente já colocava lá atrás, que é fazer o robô andar, verificar por que não andou, eu posso simular, eu posso fazer o desenvolvimento desse aplicativo, e se der erro, eu já posso ter ali, nessa facilidade da interface, eu já posso repensar o que eu estou fazendo. Então, o Levi fala que as tecnologias intelectuais, que são oralidade, escrita e informática, elas são variáveis no tempo e historicamente datadas. Né? Elas não nasceram todas juntas e misturadas desde sempre. E foi muito por conta do quê? Do desenvolvimento humano, da necessidade do humano. O Daniel tem estudado um teórico, que é Vieira Pinto, que fala sobre o desenvolvimento humano em relação ao desenvolvimento da tecnologia. E muito o que a tecnologia faz é porque nós, humanos, precisamos que ela faça. Vejamos agora o que aconteceu na pandemia, né? O quanto que nós precisamos e o quanto que o próprio Google, né? Não querendo vender produto, mas o quanto que o próprio Google se adaptou para atender as necessidades que a gente precisava para poder fazer o ensino remoto. Okay? Então, a gente fala que essas tecnologias intelectuais, elas são historicamente datadas. Outro autor que a gente usou e usa constantemente é um artigo de Tikhomirov, em 81, porque a hora que a gente começa a empreender atividades de ensino com os computadores, os professores e pesquisadores buscam analisar qual o papel desse recurso e sua relação com a atividade humana. Então, ele não estava preocupado com a educação matemática, com o ensino de matemática, né? Ele estava preocupado em saber, o computador afeta a atividade mental humana? Se sim, de que modo? E aí, para responder essa indagação, ele traz 3 pressupostos, né, que a gente vai ver que, na verdade, foram sendo refutados. Um deles é o da teoria da substituição, o outro da suplementação e o outro teoria da reorganização. O que seriam esses 3 pressupostos? Pensando na substituição, que seria até um primeiro momento, um primeiro cuidado, medo que os professores, nós professores tínhamos, né, quando começou a trazer o computador para a sala de aula, que a gente fosse substituído. Muito medo que aconteceu também, por exemplo, no agricultor que trabalha com corte de cana.
e que de fato, né, mudou muito a relação de trabalho para o cortador de cana que fazia no facão à mão e cortava um monte, e hoje em dia com uma máquina coletadeira que passa cortando tudo. Mas a gente não pode esquecer que a nossa atividade de professor é uma atividade intelectual, não é simplesmente puramente braçal. Então acho que aí estão as dificuldades, as diferenças dessa substituição do homem pela máquina. Então, na teoria da substituição, o computador substituiria o homem em todo tipo de trabalho intelectual, baseada na suposição de que os problemas que o homem resolve também podem ser resolvidos pelo computador. Por mais que a gente fale de inteligência artificial, por mais que a gente fale que a gente está totalmente exposto na rede, pelos sistemas que nos leem totalmente de forma que a gente consome, a gente ainda não tem um robô, um computador que possa simular e possa decidir que nem a gente decide. Eu acho que tem essa é um diferencial para nós, do humano com a máquina. No segundo pressuposto, ele coloca como se fosse uma suplementação. O recurso incrementaria o volume de velocidade, o processamento humano de informação, não como mediador, mas constituindo-se uma expansão. Por exemplo, eu tenho uma memória a mais, né? Ao invés de estar tudo no meu computador, na minha cabeça, eu tenho a agenda do celular, eu tenho a agenda do computador. Não que também isso não ocorra, porque hoje em dia a gente não se lembra mais do número, né, dos telefones das pessoas que a gente fala todo dia. Por quê? Porque tem agenda, né? Só que a nossa perspectiva de uso de computador é muito mais que a substituição ou a suplementação. A gente trabalha na perspectiva da reorganização da estrutura da atividade intelectual humana, ela é modificada pelo computador, modificando os processos de criação, de busca e armazenamento de informações. Então, o que o professor Marcelo e a Mônica Villarreal, Mônica foi uma doutoranda do programa, ela defendeu, acho que foi em 99, se eu não me engano, e ela pesquisou junto com o professor Marcelo e eles escreveram esse livro, que é uma referência forte no GPIM, e que ele buscou, na minha interpretação de ver, ele traz, nesse livro, eles trazem os pressupostos de Levi, traz os pressupostos de Tikhomirov para a área de educação matemática. Porque nem Levi nem Tikhomirov estavam preocupados com o ensino de matemática. Então esse é um autor, é um referencial teórico muito forte dentro do grupo e que muitos de nós usamos ou já usamos ou estamos usando agora. Além desses, a gente tem pesquisado também, e junto com Gadanides, Silvana e Eliel, a gente coloca que as tecnologias digitais ocuparam um lugar semelhante ao da linguagem na produção de conhecimento. Da mesma forma que a linguagem é importante para Vygotsky, que é onde a hora que o aluno expõe o que está pensando de forma verbal através da linguagem, a gente concebe que ao você fazer uma programação, ao você fazer uma simulação com o computador, você também está expondo seus pensamentos. Então a gente faz um comparativo, hoje em dia, do uso da tecnologia como se fosse a mesma relevância que a linguagem para a aprendizagem do estudante. Um outro autor que também é usado, é uma referência na nossa área, muitos dos trabalhos, inclusive dos alunos que foram orientados do professor Maltempe, né? Maurício Rosa lá atrás, Rodrigo Della Vecchia e outros, Simone Gouveia, a gente também adota e vê a perspectiva de Valente da Unicamp, né? Em 93 já dizia que o computador pode ser usado na educação como máquina de ensinar ou uma ferramenta. O uso do computador como máquina de ensinar consiste na informatização dos métodos tradicionais de ensino, ou seja, eu passo aqueles programinhas que a gente tinha quando... Vocês são novinhos, mas nas escolas do ensino básico, em uma certa época, vinham os CDs com games para usar. E, na verdade, eram tutoriais, né? Some 2 mais 2, eba, deu 4. Faz uma musiquinha. Ah, somou, deu errado? Tente de novo. Então, isso é uma maneira instrucionista de usar, onde você transforma o que você faz na mão, no livro, no lápis, no papel, na mesma forma para o computador. E uma segunda maneira, uma perspectiva, e essa perspectiva é chamada instrucionista. E uma perspectiva alternativa ao instrucionismo apresenta a concepção do construcionismo instaurado por Papert, do pôr a mão na massa. E o grande ícone, né, dessa época é a tartaruga do logo, né? E depois do super logo, que é o precursor do Scratch. O Scratch nada mais é do que uma atualização do que já tinha lá atrás do logo.
Então, através do computador, ele argumenta que o aprendiz constrói, através do computador, o seu próprio conhecimento. Segundo o professor Valente, quando o aprendiz está interagindo com o computador, ele está manipulando conceitos. E isso contribui para o seu desenvolvimento mental. Então, a hora que a gente precisa fazer, eu quero desenhar um quadrado lá no Logo ou no Scratch, que seja hoje. A hora que eu mando a tartaruga ou o ator do Scratch, anda 5 passos para frente, vira à direita, 5 passos à frente, vira à direita e vai fechando e contornando, eu estou usando, né, os princípios da definição do que é aquele objeto matemático que eu quero construir. E eu faço o aluno pensar. E se ele programa e não fecha um quadrado, dá uma outra figura geométrica, por que está acontecendo isso? Aí volta para a programação, e aí vê o que está acontecendo, e faz depuração, e aí continua a trabalhar. Então é dessa forma que a gente entende, a gente chama o computador como se fosse a linguagem, porque ele ele possibilita que o aluno se expresse através daquela determinada programação. Ainda de Valente, ele disse que o computador, para ser efetivo no processo de desenvolvimento de capacidade de criar e pensar, não pode ser inserido na educação como uma máquina de ensinar. Essa seria a informação do paradigma instrucionista. O computador no paradigma construcionista deve ser usado como uma ferramenta que facilita a descrição, a reflexão e a depuração das ideias. E isso é conseguido, o computador é usado na atividade de programação. O professor Valente já defendia isso em 93. E aí o Ing, em 2006, começa a falar do pensamento computacional, o que é usar o computador para o pensamento computacional. Papert já falava isso lá em 84. E aí a gente para e pensa, será que a gente está reinventando a roda? Será que a gente precisa de uma nova nomenclatura para o que a gente está chamando de pensamento computacional, quando a gente usa a informática pensando na programação? Então são questionamentos que a gente se faz no GPM a todo tempo. E aqui estava um ciclo, né, da descrição, reflexão e depuração proposto pelo professor Valente. E na ocasião lá que Maurício Rosa trabalhou conosco, ele propôs um ciclo, né, uma espiral. Isso, uma espiral, para poder dar segundo a perspectiva do Maurício, que dava maior força para o que ele estava chamando de essa aprendizagem, usando esses pressupostos de Valente e de Papert. E a gente pode também caracterizar, e eu acho que é legal a gente falar desse livro, Fases das Tecnologias Digitais de Educação Matemática, porque, na verdade, a gente nos faz pensar, e eu e mais pessoas que são da minha era, né, mais velhinhos, ou mais jovens há mais tempo, a gente consegue enxergar essa mudança, a gente consegue enxergar esse passar do tempo. Se a gente olhar lá para os anos 80, como eu falei, nós estávamos em 86, eu estava lá na USP São Carlos. O meu contato com tecnologia, porque pensa que isso aqui também é no exterior, né? A gente está sempre com delay. E olha que delay. A gente estava lá em São Carlos, no ICMC, o nosso contato com programação era em cálculo numérico, através, vocês já viram que chamaram de papel de perfurar? Acho que não, né? Não, né, André? Papel de perfurar, a gente fazia uma programação na mão, Dona Lourdes lembra, né? Lá da USP de São Carlos. A gente tinha um laboratório que a gente entrava, a gente chegava lá com a nossa programação no papel. Aí o técnico perfurava o cartão em função daquilo que a gente programava e colocava na máquina para ler e rodar. Se rodasse, ótimo. Se não rodasse, começava tudo de novo. Oi? Aparelho 1130. Olha lá, a professora Lourdes lembra. Então, assim, lá nos anos 80... a gente, pelo menos nós enquanto estudantes, né, aqui na Unesp, em 84 que eu entrei, ou em 86 lá na USP, nós não tínhamos computador pessoal, não tinha PC. Tinha essas grandes máquinas que rodavam os programas que a gente escrevia em papel, tá? Só que já em algumas pesquisas, né, porque esse livro não é só a sala de aula, também são as pesquisas que acontecem em educação matemática, já traziam o ambiente Logo como uma possibilidade para ensinar com tecnologia. Já nos anos 90, caracterizado como uma segunda fase, já começa a ter a popularização e a acessibilidade do computador, mais para o final dos anos 90, tá? Aí tem o Cabrio Geométrico, tinha o Grafimática, o Geometrix, o FAN, o MEPO, o Implot. Mas muito por conta que os computadores pessoais começaram a surgir e popularizar, um pouco mais barato, né? Hoje em dia todo mundo tem acesso, mas naquela época a gente não tinha.
No final de 99 seria uma terceira fase, quando começa a internet. Mas não é a internet que a gente tem, né, hoje, que a gente reclama. Ela começou com o Bitnet, como eu falei lá em 93, depois a internet de escada, vocês lembram? Ligava o telefone que derrubava a internet, ligava a internet e ficava sem linha no telefone, né? Aí depois, quando chegou a banda larga, e aí sim foi um grande avanço em termos de tecnologia, onde até aqui a gente falava em tecnologias informáticas, porque tinha muito mais a ver com a informática. Já que na segunda fase, 2004, começa a ficar tecnologias da informação e comunicação, porque aí começam a surgir os aplicativos, né, que permitem a comunicação simultânea. E aí, que marcam essas épocas são os vídeos, o Scratch, que é o grande, né, bastante utilizado nessa fase, o GeoGebra, que é um grande aplicativo que é gratuito, de interface amigável, que tem a possibilidade da abordagem algébrica e geométrica, diferente do Implot, por exemplo, que é só geométrico. Então, são fases que a gente pensa em termos de pesquisa, não necessariamente que estavam sendo usadas em sala de aula, mas que existiam pesquisas na nossa área para ensinar e aprender conteúdos matemáticos. E aqui, os professores colocam, o professor Gadanides e Ricardo Scocuglia e Marcelo Borba foram até a quarta fase, 2004. E eu me questiono se a gente não tinha que pensar numa quinta fase, que é o que a gente está vivendo agora, que é a inteligência artificial, que é a internet das coisas, que são, né, essas propostas já existem na USP em Ribeirão, na USP São Paulo, as cirurgias que são feitas, né, com robô e que tem uma precisão muito maior que a nossa, os carros que vão ser autônomos, que vão já com a disseminação da banda do 5G, né, espera-se que a gente chegue num dia ter também essa tecnologia aqui e de forma boa, né, do serviço bom. Então, acho que a gente tem que começar a pensar na internet das coisas. E a gente pensa que é novo, 2018, mas já em 99 já se falava da internet das coisas, essa proposta. E eu acho que isso pode vir a buscar novos enfoques de pesquisas para a nossa área, para o nosso grupo. Então, a gente pode pensar de uma forma linear, ou de uma forma esquematizada. Desculpa, o tamanho ficou ruim, né? Mas eu coloquei aqui o Bitnet, que é o que eu falei lá atrás, que eu conversava com a minha irmã nos Estados Unidos, e era o e-mail de hoje, tá? Depois a gente tinha softwares como Logo, Superlogo, Cabri. A gente passou uma fase com o laboratório de informática, a internet trazendo comunicação e redes sociais, a simulação, que eu acho que é o grande ganho da tecnologia. Aí a gente vai para os smartphones, para os tablets, para as calculadoras, né? Tudo à mão, às vezes mais fácil do que pensar no laboratório de informática. E aí? E como que será que está a escola em tudo isso? Né? Será que a gente tem toda essa amplitude nas escolas do ensino básico, na escola do ensino superior? Antes de falar da pesquisa propriamente dita, de que eu faço, de que eu venho fazendo, que eu me propus, nesse convite era para trazer as pesquisas que eram feitas do grupo, né? E o ideal seria que estivéssemos aqui os 3 docentes para poder falar, mas por conta das agendas de cada um deles, coube a mim essa conversa com vocês, então eu vou passar rapidamente pelos que os professores fazem e vou dar mais ênfase ao que eu faço, tá? O professor Ricardo, ele está desde 2021 trabalhando com esse projeto, em participação, acho que esse é com o Canadá, se eu não me engano. De 2019 começou o CapSprint, onde a gente colabora, o professor Marcelo também, e o professor Ricardo, que também leva esse projeto à frente. De 2019 a 2022 ele trabalhou muito com experiências matemáticas e estéticas. E também a gente está trabalhando com pensamento computacional, tanto o professor Ricardo quanto eu, dentro do grupo. Além de antes, quando o professor Maltempo também atuava nessa área. O professor Marcelo, já tiveram vários, não, infinitos não, exagero, mas desculpa, vários trabalhos, né, que envolveram o ensino à distância, TIDIA, vários projetos que foram caracterizando o nosso laboratório, foram caracterizando nossas pesquisas. Mas, ultimamente, desde 2017, ele está trabalhando com esse projeto, Festivais de Vídeo Digital e Matemática, Mudanças na Sala de Aula do Século XXI. É um projeto de vídeos digitais. E esse projeto, os meninos estão aí, podem me ajudar se eu estiver falhando a memória, ele nasceu do projeto que ele fazia antes, ao estudar as escolas, os cursos de formação de matemática, de licenciatura em matemática à distância, e trabalhando com vídeos. E também o professor Marcelo também atua no CapSprint com o professor Ricardo nesses temas, produção de vídeos e semiótica social e educação matemática.
Só trazendo um pouco do Festival de Vídeos, que é algo conhecido também de vocês, que é um evento que nós tivemos já 6 edições. Então, o festival é composto por um ambiente online. Aqui está o site, onde pode ter acesso, né? E por um conjunto de eventos presenciais que se realizam todos os anos. Em 2020 também foram realizados virtualmente, por conta da pandemia. Atualmente existem 732 vídeos de matemática no site. Ele é um projeto que vincula pesquisa, ensino e extensão. Nós tivemos o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e vai ter logo o sétimo, não é isso, gente? O site já está... É isso, né, Hércules? O próximo festival. Já decidiu onde vai ser? Aqui em Rio Claro? O ano que vem, né? Isso. Okay. Oi? Isso, junto com os 30 anos de GPM, isso mesmo. Um produto, né, também do projeto do festivais é o livro Vídeos da Educação Matemática, escrito pelos professores Borba, Deise Souto e Neil, onde eles trazem o porquê trabalhar, né, com vídeos e trabalhar na sala de aula e caracterizando o que o professor Marcelo está trazendo como um dos elementos da quinta fase. Porque se a gente pensar em vídeos, muitos dos nossos alunos, né, nós que trabalhamos no ensino superior, né, Paula, os alunos reclamam de assistir nossa aula de 1h30, 2 horas, mas não reclamam de assistir um vídeo de um professor determinado por 2 horas de matemática sem nenhuma interação, sem nada. E aí, por que esses estudantes usam esse vídeo e reclamam tanto no presencial? E aí eles respondem às vezes, porque eu posso voltar, se eu tenho dúvida eu olho de novo. Então, não sei daqui de vocês, mas quando a gente pergunta numa sala de ingressantes do ensino superior, quem que usa vídeos para estudar? Muitos usam. Não era da minha época, eu não fazia esse uso, mas muito se faz hoje. Então, é por isso que o professor Marcelo, um dos motivos, né? O professor Marcelo olha para essa pesquisa, para os vídeos. Bom, só um minutinho, gente. Quanto tempo eu tenho ainda? Quanto tempo eu tenho ainda? Vinte? Já falei demais, já cansei. Desculpa. Acho que eu cansei vocês também. Vou falar rapidamente, então, de mim, né? Muitos já me conhecem, como eu disse, a Yasmin já me apresentou. Sou formada na USP São Carlos, trabalho aqui no GPM desde 2003 como estudante de doutorado, desde 2011 como orientadora. E um projeto que eu acho que vale a pena eu trazer alguns resultados que a gente retirou ou elaborou com esse projeto, é o projeto Mapeamento, tá? Também a gente está trabalhando desde 2017 com a pesquisa da Eliel e com a pesquisa da Daniel sobre o pensamento computacional, tá? E ultimamente eu estou trabalhando a partir desse ano com o projeto junto com a Cássio. Então um pouquinho disso que eu vou falar rapidamente para vocês, tá ok? Que é da minha praia. O que me motivou lá em 2012 olhar para o projeto Mapeamento, porque abriu um edital, que era o edital Obeduc, que é uma pena que não abriu de novo, né? Desde 2012 nós não temos mais editado esse edital, e nós tínhamos há tantos anos do GPM, e aí o questionamento era, como que é a nossa sala de aula do ensino básico? Será que a nossa sala de aula está mais voltada para essa configuração do século passado, ou estaria voltada para essa uma ilusão dos anos de hoje? Eu acho que a gente ainda está muito assim, né? Enfileirado, sentado, separado, todo mundo uniformizado, mas a gente gostaria de ter uma sala mais dinâmica, onde a gente estivesse trabalhando com mais aplicativos, ou com mais material didático, ou com mais metodologia ativa, com alternativas que não fosse só todo mundo enfileirado e escutando, como eu estou fazendo aqui, falando, e vocês escutando, não é isso? E aí, em função disso, eu aprovei o projeto Mapeamento das Tecnologias da Informação nas aulas de Matemática do Estado de São Paulo. Foi um projeto que eu aprovei no edital da CAPES 049. E esse projeto ele teve por intuito analisar a inserção do computador em aulas de matemática em escolas públicas paulistas. Eu tinha que delimitar o espaço, nós delimitamos as diretorias de ensino de Bauru, Limeira, Guará, Registro, São José do Rio Preto e Presidente Prudente, e vai ficar claro por que a gente delimitou essas áreas, tá? Se a gente olhar o estado de São Paulo, nós temos mais ou menos um ponto em cada, um ponto cardeal do estado, tá? Então lá em Rio Preto, a professora Ana Paula colaborava comigo, em Bauru era eu que estava lá, em Limeira era o professor Marcelo e o Maltempo, que colaborou na época, a professora Rosa estava lá em Guará,
a professora Maria Raquel, que não é do PPGEM lá de Prudente. Em registro, nós não temos licenciaturas, eu só contei com a PCNP. Porque como que formou esse projeto? Deixa eu botar todo mundo aqui. Esse projeto, ele tinha a participação de professores PCNPs, que chamavam na época, hoje em dia não é mais esse título, né, mas são professores coordenadores do Núcleo Pedagógico de Matemática, e professores da Unesp. Aqui é a professora Renata, que era lá de Rio Preto, de registro. Em cada uma dessas localidades, a gente tinha pesquisadores em nível de graduação, iniciação científica, em nível de mestrado e em nível de doutorado. E os alunos de mestrado e doutorado eram alunos aqui do PPGEM. A professora Paula foi uma grande colaboradora, ela orientou a professora Laís e a professora Patrícia, né, em projetos vinculados ao mapeamento. Tá? A gente tinha, então, essa configuração, 6 bolsistas professores do Estado, doutorandos do PPGEM e mestrandos, estudando de graduação. A gente, na época, não tinha as redes que a gente tem hoje, então a gente usava o Adobe Connect, que era da Unesp, para fazer as reuniões, o Facebook para fazer os grupos fechados, porque a gente não utilizava a Classroom, a gente não usava o Meet, a gente utilizava outras plataformas. Né? A gente teve, numa primeira fase, a gente visitou escolas, que atendiam o 6º ao 9º ano, a gente verificou qual era o programa que estava em vigência na época, que era o Acesso Escola, a gente visitou laboratórios, a gente entrevistou estagiários, a gente entrevistou gestores e professores de matemática. A resolução que estava vigente na época, que a gente podia contar, eram estudantes estagiários que trabalhavam nos laboratórios. O software que tem instalado nas escolas públicas paulistas é o GeoGebra. A gente tinha a plataforma Blue Lab, que gerenciava os laboratórios de informática das escolas, tá? E, como eu falei, essas foram as regiões, mas aí, numa segunda fase, a gente começou a perceber, visitando as escolas, que tinha escolas que tinham poucos equipamentos, tinha escolas que tinham mais equipamentos, mas os professores demandavam cursos de formação continuada, para poder saber. Muitos deles não sabiam nem que tinha o GeoGebra instalado nos laboratórios. Então, a gente começou a perceber que a gente tinha que fazer uma segunda fase do projeto, fazer curso de formação continuada. Então, nós tivemos curso de formação continuada em todas essas cidades. Inclusive, a Maitê, na época, era doutoranda, foi fazer um sanduíche lá em Coimbra e desenvolveu um curso de formação continuada lá também, com os professores, junto com o professor Jaime Carvalho. E quais são os resultados, as impressões, as expectativas que a gente teve nesse projeto? Que a colaboração é um aspecto essencial para a ocorrência de ações de formação continuada, evidenciada já na fase de planejamento, que teve diferencial de contar com o apoio dos colaboradores. A gente se programava, a gente se reunia, a gente via quais eram as demandas, o que os professores queriam, e a gente planejava tudo de forma colaborativa. Os professores que participavam conosco, às vezes eram turmas pequenas, de 11, 13, 15, às vezes eram turmas grandes, como foi em Guará com o professor Tiago, que tinham 35 professores participantes desde o começo até o fim. E a gente viu que, de forma geral, é precário os laboratórios das escolas, era precário a internet das escolas, tinha escolas que só tinham internet para a gestão, já tinha escolas como na região da Paula, que a gente tinha escolas que tinham sucesso, que os professores, os PCNPs eram atuantes, então a gente não tem um mesmo retrato no estado de São Paulo inteiro, depende muito de cada região, depende da gestão escolar daquela diretoria de ensino. E cada curso também foi tomando uma dinâmica de quem estava fazendo. Dependendo da dinâmica de quem estava lá, a gente propunha os conteúdos a serem trabalhados. Tá? Não vou trazer aqui os conteúdos porque foram várias frentes. A gente teve a participação, então, de 22 estudantes de graduação da Unesp, não eram todos sob minha orientação, tinha alunos com a Paula, tinha alunos comigo em Bauru, tinha alunos com a Raquel em Prudente, com Marcela aqui em Rio Claro. Então, a gente tinha vários orientadores nesse projeto. A gente teve 6 dissertações de mestrado e 3 teses de doutorado vinculadas ao projeto de 2013 a 2017, quando acabou. O que a gente pode falar? O uso do computador nas aulas de matemática, do ensino fundamental, era, e eu acredito ainda, bastante modesto, e tal, quando acontece, por vezes, por um artefato. Às vezes a gente escutava os professores dizendo assim, olha, a gente tem que levar no laboratório, porque quando vai fazer a prova do Saresp, tem que falar que conhece o laboratório. Então, às vezes, é por isso que levava para o laboratório da escola. E não dá para crucificar o professor por fazer isso também. Nós temos que pensar que não tinha estrutura
às vezes do laboratório. Se o professor, no começo, nos primórdios, assim, se sumisse o mouse do laboratório, o professor era responsável. Às vezes ele era responsável por abrir, por fechar e ainda por cuidar dos equipamentos. Se quebrasse, tinha que dar um jeito de arrumar. Então não dá para dizer assim, o professor não usa porque não quer. É todo um contexto da nossa situação educacional. Fatores que foram apontados, então, condições precárias dos laboratórios, às vezes não tinha um estagiário que cuidava do laboratório. O professor auxiliar foi alguma coisa que aconteceu muito, a gente percebeu lá na pesquisa lá de Rio Preto. Muitos dos professores tinham o ímpeto de levar os estudantes para o laboratório, porque tinha um professor auxiliar. O que era o professor auxiliar? Que dividia a sala junto com o professor, né? Então, se eu tenho 40 estudantes, 20 vão para o laboratório e 20 ficam com o professor auxiliar em sala fazendo uma atividade. E depois mudava os outros 20. Isso é algo que possibilita, que ajuda o professor ter coragem de fazer uma atividade diferenciada. A falta de acesso à internet ou de baixa qualidade também foi muito pontuado, e a falta de formação apropriada, que os professores, em sua maioria, não tinham em sua formação inicial, e mesmo na continuada, ela tinha cursos, às vezes, extremamente instrucionistas, né? Dos pacotes básicos do Office, e sempre cursos de formação aligerada, sem fazer o professor pensar sobre aquilo. Para a gente pensar, para a gente ter audácia, para a gente ter interesse em fazer uma dinâmica diferenciada em sala de aula, independente da metodologia, a gente tem que ter refletido sobre aquilo. A gente tem que ter tido experiência prévia sobre aquilo. Se o professor não vivenciou essa experiência, fica difícil dele se lançar ao desconhecido sem ter uma reflexão anterior. Isso a gente percebeu bastante no mapeamento. Os professores, de certa forma, acreditavam na importância do uso, eles não eram avessos não a usar, tá? Tinha uma crença em relação ao uso, eles achavam que isso era importante para o desenvolvimento profissional deles, e tinha fatores que influenciavam para esse uso, que a gente percebeu muito, por exemplo, na DEA de Limeira, que coordena as escolas que atuou aqui em Rio Claro, na ocasião era a maior dificuldade. Para a gente montar um curso de formação continuada lá, nós levamos um laboratório aqui do GPM, levamos tudo. Imagina, filtro, computadores, montamos o laboratório para poder ter esse curso. Já lá em Rio Preto, os PCNPs pediam, né, para a Paula lá da curso de formação. Em Guará, a PCNP na época entrou em contato conosco e falou assim, por favor, manda um curso para cá que a gente precisa muito atuar em Guará. Então depende muito da gestão escolar, para uso de qualquer metodologia diferenciada. Uma abordagem interdisciplinar, a gente busca com a GeoGebra, a gente percebe que possibilita avanços, possibilita maneiras diferentes de trabalhar. Os professores percebem os meios tecnológicos como agentes facilitadores. Às vezes eles acham que é facilitador, que desperta o interesse, são pontos que os professores falavam, tá? Mas o que a gente observa é que tem que ter uma reflexão para esse uso. Não dá para lançar o professor, está aqui a tecnologia, está aqui a sala de aula, está aqui os seus alunos, vai e faz. Que sozinho ele não consegue mobilizar os saberes e as necessidades que ele precisa para esse trabalho. Fruto do nosso projeto, nós editamos 2 livros, o Tecnologias Digitais das Aulas de Matemática, onde a gente faz um relato desse projeto e os principais resultados. E mais recentemente, inclusive com o apoio do PPGEM para editoração, a gente lançou o livro Possibilidades de GeoGebra nas Aulas de Matemática da Educação Básica. Esse é um livro em PDF de acesso gratuito. Ok? E aí, aqui a gente, no GPM, sempre atrelado à formação inicial, formação continuada, a gente olhou também para as mudanças. Junto com o projeto de mapeamento, a gente estava tendo a deliberação 111, né, Paula, que fez a gente reestruturar os cursos de licenciatura em matemática da Unesp como um todo. E aí a gente começa então a olhar que tem restauração do curso de licenciatura, aí começam alguns cursos colocar a disciplina de tecnologias digitais como uma disciplina, outros colocam mesclando em outras disciplinas, aí surgem os trabalhos, por exemplo, da Maria Francisca, que foi olhar como que estava o desenvolvimento das tecnologias digitais nas aulas de matemática da Unesp. Ela fez um trabalho interessante, o doutorado dela, nessa perspectiva. E sempre, como a professora Bernadette Gatti nos coloca, que mudanças só ocorrem quando os envolvidos sentem tal necessidade. Então não dá para falar que as tecnologias digitais vieram para alterar a nossa dinâmica da sala de aula, que faz tudo isso, mas eu só vou pensar em fazer uma mudança na sala de aula se eu sentir a necessidade, se eu sentir que eu devo fazer isso, que não adianta vir de regra de cima para baixo.
Então, o que eu tenho feito nos últimos anos no GPM? Eu tenho trabalhado com formação de professores que ensinam matemática e pensamento computacional. O Daniel fez um curso de formação continuada na pandemia. Nós íamos fazer de forma presencial. Por conta da pandemia, nós tivemos que ir para o remoto. Então, ele trabalhou com o Meet, com programação computacional em plataforma online. O Eliel está olhando para a formação de conceitos matemáticos e o que é chamado pensamento computacional. Inclusive, amanhã, a qualificação dele trabalha com Galperin, trabalha com os pressupostos de Vygotsky, para ver como que o estudante aprende a utilizar a programação computacional. E esse ano, em janeiro, eu comecei a desenvolver esse projeto, Calculadoras Científicas e Gráficas do Ensino de Conteúdos Matemáticos. Aqui eu trago uma definição que Eliel colocou sobre pensamento computacional, que eu compartilho com ele, que é um conjunto de processos e pensamentos que desenvolvemos para resolver um determinado problema, de forma que buscamos reconhecer padrões, realizar a decomposição do problema em partes menores, realizar um raciocínio algébrico e abstrato, que pode nos ajudar a pensar em novas ideias à medida que conexões vão surgindo nesse desenvolvimento. Ou seja, são procedimentos organizados algoritmicamente que nos auxiliem a pensar sobre pensar. E isso já Papert colocava lá em 84. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente vem falando que o Ing, em 2006, definiu o que é pensamento computacional. E aqui estão os trabalhos, então, o título que está provisório das teses, né, de Eliel e Daniel. O Daniel já qualificou, ele está na redação final da tese dele. Eliel qualifica amanhã. Os dois trabalharam com programação, Daniel na perspectiva do professor, em formação continuada, o Eliel na perspectiva do estudante do ensino básico. E o projeto das calculadoras é um anúncio, porque nós estamos aqui com os meninos que estão aí, né, trilhando esse caminho. Nós fomos procurados no passado pela equipe da Cássio, a equipe de vendas mesmo, na verdade a equipe que produz, do Japão, e aí com a Cássio Brasil, e nós fomos procurados enquanto grupo de pesquisa para realizar pesquisas sobre o uso, o desenvolvimento de aprendizagem de matemática com calculadoras. Aí vocês podem colocar, mas já não fazia isso lá atrás? A Thelma Graças fez, o Ricardo Fukugla fez, outros pesquisadores fizeram, e nós estamos retomando esses estudos. Então a gente está buscando descobrir, estudar, analisar como estudantes pensam e agem com a calculadora, como os professores pensam e fazem suas aulas a partir do uso de calculadoras. Então nós estamos lá, eu estou coordenando, a Maria Tereza é uma pesquisadora associada, a Suelen está trabalhando, ela terminou sábado agora, com um curso de formação continuada com professores da Diretoria de Ensino de São Carlos, né? O João Vitor está trabalhando com experimentos de ensino com alunos de graduação aqui da Unesp e estudando os conceitos de cálculo com atividades investigativas com calculadoras. A Suelen, desculpa, eu deixei o nome da Fran aqui, desculpa, Fran. A Franciele Santos Teixeira, ela está acompanhando uma disciplina eletiva na cidade de São Carlos, numa escola, onde ela propôs, ela junto com a professora, o andamento, o plano de ensino da disciplina como um todo. E eles estão trabalhando atividades ligadas a questões ambientais, à educação matemática crítica, com o uso das calculadoras. Ela está ainda fazendo disciplina, né? Termina esse semestre. E ela está olhando na perspectiva de como está esse professor atuando com essa atividade e como estão os estudantes resolvendo os problemas lá propostos usando essa tecnologia. Ainda eu tenho 2 alunos de C, o Pedro e o Otávio, que trabalham com pesquisa e iniciação científica na elaboração de atividades, estudando os pressupostos do que é usar tecnologia para ensinar matemática, né? E nesse projeto ainda, eu tenho a colaboração do Bruno Turci e da Leandra dos Santos, que são 2 professores. Esse é um professor do núcleo do diretoria de ensino, não está em sala de aula, ele está na parte de gestão. A Leandra, ela está em sala de aula. E os 2 trabalham conosco na situação de aplicar atividades, de realizar parcerias e de elaborar atividades junto conosco. Então a gente conseguiu, através de uma parceria que é feita via Fundo Nesp, porque nós não podemos gerenciar verba, né, enquanto docentes em RDDP, mas a gente tem uma parceria com a Cássio que financia as bolsas dos vários colaboradores, de C, de mestrado, doutorado e da Maria Tereza. Gente, eu só queria, para finalizar mesmo, tá?
colocar que a gente, no GPM, a gente trabalha nas várias interfaces. A gente trabalha com questões de ensino-aprendizagem, a gente trabalha com questões da educação matemática crítica, com a formação de professores, com modelagem matemática, agora um pouco menos, mas já trabalhou bastante, ainda mais na época que a Paula estava lá conosco. A gente já atuou muito com ensino à distância. Eu orientei a Maitê lá no comecinho do mestrado dela, onde ela estudava um curso de formação inicial à distância. Lá ela estudou a escola do... Não é o Acre, esqueci a cidade que a Maria Teresa estudou. Mas tiveram outros, tiveram o Felipe também que estudou, que observou o ensino à distância em Minas, no ensino de geometria. A gente já teve também estudos com RPG, a gente já teve estudos com sensores, calculadoras, robótica, pensamento computacional, vídeos. Então são vários temas que a gente investiga no GPM, sempre atrelados às tecnologias digitais. E a gente busca vários referenciais teóricos, da semiótica social, de atividades investigativas, Ponte, Brocard e outros, da teoria da atividade, do método materialista histórico e dialético, seres humanos com mídia, que é o próprio Marcelo Villarreal, teoria planejada de Galperin, que o Eliel está estudando, e outras demandas que possam surgir. A gente passou no ensino, aqui eu vou passar rápido, tá? A gente passou no ensino remoto e a gente se preocupou também com as questões da Covid, questões que estavam, o quanto foi difícil para alguns professores que não são que não pesquisam nessa área, e ter levado tudo isso para a sala de aula, mas não vou entrar em detalhes aqui, tá? E aí, quais são as perspectivas futuras, né, para o GPM enquanto grupo, que ano que vem faz aniversário de 30 anos, que os meninos me lembraram, já estava esquecendo. A gente quer dar continuidade aos projetos que já estão em desenvolvimento e outras demandas vão aparecer. Porque Francisco acabou de chegar, né? Ele foi aceito agora, em setembro, então ele está ainda aprendendo o que é estar aqui conosco em Rio Claro, ele está aprendendo o que é fazer disciplinas aqui no PPGEM, porque ele tinha feito mestrado lá no Amazonas, uma outra sistemática, uma outra situação. Nós estamos definindo qual vai ser o projeto dele. O Valci, a Pamela e a Tiele, o Valci entrou comigo, Pamela e Tiele entraram com o professor Marcelo, que ingressa o ano que vem. Então, com certeza, novas demandas vão surgir nesse nosso meio que a gente trabalha no GPM. Essas aqui são as referências que eu usei e eu agradeço muito a audiência de vocês e a paciência por me escutar. Obrigada. E lógico que fica à vontade para se tiver algum questionamento. Falei tanto que ninguém vai querer falar mais nada. Bom, pessoal, obrigada, professora Feliz. Agora a gente vai para as perguntas. Então, eu vou fazendo as inscrições. Não sei quem vai perguntar primeiro, se tem perguntas, se não tem. Eu deixei todo mundo de boca fechada. Manuel. Boa tarde. Primeiro vou me apresentar. Sou Manuel, novo estudante do programa. Minha orientadora é a professora Heloísa. Acabo chegando mesmo, fiz um mês ontem, dia 28. Muito bem. Eu estava aqui acompanhando. Primeiro, agradecer mesmo pelas contribuições, aprendi bastante. Talvez para mim não seria uma pergunta, seria alguma contribuição para nós refletirmos. Tendo em conta que as tecnologias estão ocupando o lugar que o homem ocupava, não é? E também minimizou o tempo que o homem ocupava por várias atividades, isso é óbvio. Também, se formos pensando mais longe, é que até certo modo posso estar aqui a mentir, se calhar muitos homens perderam seus empregos por causa da presença das tecnologias, não é? Até porque eu estava escutando uma matéria na rádio aqui, Rio Claro, ouvi que em Curitiba existe um shopping em que não precisa um trabalhador lá, as tecnologias fazem tudo. E, então, entre outras coisas, eu não vejo aqui um risco que a humanidade tem na presença das tecnologias. Era essa minha preocupação, pensando utopicamente o que vai ser a presença das tecnologias e quais vão ser as consequências que o homem terá no futuro.
Obrigado. Bom, primeiro... Tá funcionando? Tá funcionando? Tá sim, obrigada. Bom, primeiro, seja bem-vindo. Se você está chegando aqui no programa, chegou ontem? Faz um mês que você chegou. Sim. Tá. Seja bem-vindo aqui no PPG. Espero que você tenha os próximos 4 anos muito bem vividos, que seja de grandiosidade para você, que você possa vivenciá-lo da melhor maneira possível, apesar de todas as diversidades que podem ocorrer, né? Existe uma preocupação, sim, né? As tecnologias, ao mesmo tempo que elas propiciam possibilidades, elas também propiciam aumento de desigualdade. Elas expõem, na verdade, não é propiciam, acho que elas expõem muitas desigualdades. Existem grandes perigos. Não sei se você já ouviu os trabalhos de Harari, tem uns livros dele que ele escreve, Yuval Harari, que é um historiador da atualidade, e que ele coloca dos perigos que a gente tem na tecnologia com os sistemas de inteligência artificial. Porque a gente está totalmente exposto, né? Quando a gente está fazendo uma busca na internet para comprar determinado equipamento, ou roupa, ou qualquer coisa, a gente está sendo mapeado. E ele coloca, inclusive, em países ditatoriais, em regimes ditatoriais, isso é um perigo. Porque tem, por exemplo, onde está tendo a Copa, né? Que ser homossexual é crime. Né? Então, o Val coloca exatamente esse cuidado, que às vezes pelo perfil que você faz da pessoa e esses bancos de dados, essas informações, elas podem discriminar o sujeito A, B, C, D e E. E isso, para uma situação, uma civilização tão assim, difícil que é a ditatorial, a gente pode estar colocando as pessoas em risco, sim. Com certeza. Na pandemia, isso ficou muito evidente, né? As pessoas aqui, você está chegando agora faz um mês, mas nós passamos aqui 2 anos de ensino remoto, onde muitas crianças não tinham equipamentos em casa, não tinha internet em casa. E aí o que a gente precisa? Acabar com a tecnologia? Não. Dar acesso para essas pessoas. Da internet de qualidade para as regiões mais pobres. Então, a gente tem pobres no sentido de não ter essa tecnologia, né? Então, eu acho que a gente precisa cuidar, sim. Eu acho que tem que ter noção dos perigos, mas não por isso que não tenha que ter avanços. Hoje em dia, na engenharia, a formação do engenheiro, ela tem que ser pensada sobre isso. Porque, como você bem colocou, tem muitos empregos que estão sumindo, mas, na verdade, as pessoas precisam estar dispostas a aprender sempre. A gente está sempre... por isso que eu acho que é meio balela aquela história de nativo digital, né? Porque a gente está sempre, datadamente, em constante evolução tecnológica e cada vez mais rápido, né? Então, sempre tem alguém nascendo numa era que não tinha alguma coisa ou que vai ter outra coisa. Então, o que a gente precisa pensar é que nós, enquanto profissionais, temos que ter interesse de aprender sempre. A gente não pode pensar, terminou a graduação, estou feito. Terminou o mestrado, estou feito. Terminou o doutorado, não. A gente está sempre em constante evolução. E sabendo dos malefícios também que traz, com certeza. Não sei se eu falei o que você queria ouvir. E aqui o perigo, se calhar, para nós professores, um dia não haverá um instrumento que vai ser inventado que substitua ao professor, não? Eu não acredito. As relações humanas são importantes. A gente só consegue dialogar com quem raciocina, com quem simula. E por mais que tenha um algoritmo, inteligência artificial, que simule muitas situações, eu acho que nada simula o nosso raciocínio humano. Eu não acredito nisso. Pode ser que eu esteja enganada, né? Mas eu não acredito. Obrigado. Mais perguntas, pessoal? Mas sempre tudo a partir de um problema. E para querer resolver o problema é não saber de imediato, mas estar interessado em fazer. E o material oferece esse interesse, não é? Exatamente, professora. Sempre tem que ter um problema, na verdade tem que querer resolver um problema, né? Tem que querer, porque não basta ter só um problema se a pessoa não tem interesse em. E o estudante são as duas coisas, né? Não basta, e mesmo nem o problema, nem a tecnologia dá conta se não tiver o interesse. O interesse é intrínseco da pessoa, né? E isso eu acho que em qualquer abordagem, né?
qualquer abordagem, qualquer ensino, qualquer aprendizagem. Na vida. Todo esse material à disposição e não ter interesse e não perceber a necessidade dele é que é o difícil para a gente levar os alunos a pensar nisso, né? Sim, sim. Como trabalhar com o aluno é uma coisa sempre importante, né? E sempre difícil. É isso mesmo. Obrigada. Sueli, obrigada pela fala, parabéns, eu gostei bastante. Eu fiquei pensando aqui, lembrando do mapeamento, dos resultados que você traz, nos últimos anos a gente tem tido um grande aumento das escolas de tempo integral, muito grande, né? Assim, a meta é 50%, né? E aqui no estado de São Paulo a gente tem avançado ano a ano com relação a isso. Vi aí também que você, na pesquisa da CASP, vocês estão olhando para a escola de tempo integral por conta da questão do eletivo. Do que vocês estão vendo na escola de tempo integral, a tecnologia, ela tem um papel diferente? Por que eu pergunto isso? Eu tenho poucas experiências com a escola de tempo integral, mas eu comecei o PIBID aqui na minha escola. E eu percebi a tecnologia bem atuante, né? Então eu não sei se é uma característica da escola que eu estou ou se é uma característica da escola de tempo integral, né? Que teoricamente tem mais investimento, teoricamente tem um professor mais bem remunerado, teoricamente, vários teoricamente. Então, não sei se vocês já pensaram, estão pensando nisso. Sim, Paula, obrigada pela pergunta. Desde que a gente fez o mapeamento, a gente percebia que a escola em tempo integral é um campo muito mais propício. Por que é um campo mais propício? Não que resolva tudo, né? Esteja tudo resolvido. Mas é um campo mais propício porque o docente é daquela escola. Ele não é RDDP como nós, mas ele tem uma jornada completa naquela escola. Então, isso já faz um diferencial. Eles têm momentos de... eu não vou falar o nome porque não é mais a TPC, não sei como que chama. Você sabe, Sueli, como que chama hoje? Tem um nome, né? Eles têm momentos de reuniões coletivas. E eles têm disciplinas, por exemplo, a disciplina que a Fran está oferecendo com... Você sabe? A gente fala o HTPC, né? A Fran está dando uma disciplina, ela chama... como que é o nome, Fran, da disciplina? Calculática. Calculática. Eu não guardo o nome, calculática. Tenho problema de memória recente. Calculática. Essa disciplina, a Fran, junto com a professora responsável pela letiva, planejou a disciplina. Então, quando que você consegue fazer isso? Numa escola em tempo integral. Porque tem as ditas eletivas. Tiveram outras disciplinas. E aí eles fazem um feirão de disciplinas. Então, propõem disciplinas, faz uma feira, e os estudantes que lá se matriculam não são estudantes do 9º ano. São estudantes do 9º, do 7º, do 3º colegial, de quem quiser que se inscreva naquela disciplina. Então, eu acho assim, são possibilidades que acontecem na escola em tempo integral que propiciam realmente. E aí tem laboratórios de robótica hoje em dia, mais do que laboratório de informática. Tem o Arduino. Desde a pesquisa do Eliel, que a gente fez ali no Carolina, a gente conseguiu atuar lá naquela escola. Isso, a Escola Carolina é uma parceirona, a Ana, que trabalha lá, não sei se ela continua lá com a disciplina de matemática, isso. Ela era uma parceirona do trabalho do Eliel, da pesquisa de pós-doc da Maria Tereza. A gente fez um trabalho interdisciplinar lá bastante interessante, onde a gente trabalhou com vários professores, não só de matemática, mas professores das várias frentes, e propôs desenvolvimento de projetos com eles, usando tecnologia que a gente conseguia naquela ocasião, né? Que era o GeoGebra e aplicativos para... Porque aí tinha professores de história junto, professores de inglês junto, professores de matemática. Então, assim, eu entendo, Paula, que eu acho que, assim, eu penso que a escola de integral é um local propício, porque cabe na grade, tem essa possibilidade, tem o envolvimento dos professores e também tem um certo investimento que as escolas... Por exemplo, a pesquisa do Fábio, que defendeu o mestrado comigo em 2021, se eu não estiver enganada, ele foi olhar as 4 escolas de tempo integral daquela ocasião aqui de Rio Claro.
2 estavam já completas e com laboratórios e tudo mais. 2 estavam ainda entrando no programa e ainda estavam deficientes. Mas a proposta é que elas fossem, de certa forma, organizadas para poder ter mais robótica, laboratório, maker mesmo. Aquele edital que saiu da FAPESP, ProEduca, a gente propôs com uma professora lá de Tupã, a Mariana, de atuar nas escolas de tempo integral de Bauru e na de Jaú, porque eles têm o laboratório e têm demanda por como usar. E não é o laboratório de matemática, é o laboratório de maker mesmo, de fazer coisas. E a robótica, ela te dá essa possibilidade, né? Porque aí trabalha o professor de física, o professor de matemática, atrelado com as atividades. Aí talvez o trabalho interdisciplinar realmente, de fato, ocorra, né? Mais do que nas escolas ditas tradicionais. Então eu vejo, sim, que é um bom campo. Estou pensando, olhando por esse lado. Me parece um bom campo. Se as coisas não mudarem de rumo, né? Mas vamos torcer que não. Sim. Senhora, só para complementar o comentário da professora Carol, é só para não pegar o Isso. gancho. No curso de formação continuada que a gente desenvolveu lá na diretoria de São Carlos, todos os professores que se inscreveram, os 12, são professores de escola PEI. Ou professores regulares, né, de matemática, de componente curricular matemática, ou estão ofertando alguma eletiva relacionada à matemática. Então pode ser que seja uma das características que eles estão vendo essa necessidade, né, de ir atrás de tecnologia, que é o nosso caso, ou de outras frentes para trabalhar nessas escolas, né, nessas escolas PEI. Obrigada, Sônia. Oi, Seri, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu gostei bastante. Traz umas compreensões sobre tecnologia, que eu particularmente não tinha, eu não via tanto a questão da transdisciplinaridade, né? Eu achei bem legal esse ponto que você trouxe, que a tecnologia não se sustenta por si só, né? E eu gostei bastante também da parte do mapeamento, né? Que traz o contexto do Estado de São Paulo, né? A questão das escolas públicas. E sobre esse ponto das escolas integrais, também é uma coisa que eu fui perceber só fazendo a minha dissertação, né? Que eu concordo que a escola integral é mais propício e esse ponto do professor, da professora estar só em uma escola é muito importante, né? E o trabalho coletivo, assim, é onde acontece a educação, né? O professor não ensina sozinho, né? Ele precisa dos colegas da matemática, dos colegas dos outros disciplinas também. Aí eu vou tocar num ponto meio chato, talvez, mas enfim. A questão dos referenciais teóricos, né? Vocês usam vários referenciais teóricos diferentes, né? E aí eu senti que alguns uma impressão minha, mas talvez eles conversam tanto. Mas, por exemplo, naquela parte que você traz para a evolução humana, a evolução das tecnologias, né? Eu acredito que não tenha sido a sua intenção, mas eu senti uma certa linearidade, né? Com relação a essas diferentes eras, tanto do computador quanto das eras da tecnologia, né? Tanto da pessoa quanto da tecnologia. Então eu queria saber sobre se essas eras se sobrepõem, sabe? Por exemplo, da oralidade, da escrita, né? Da informática. E aí o Levi traz a informática como a tecnologia intelectual, a tecnologia da inteligência, né? E eu acho que isso, não sei se a gente, eu já estou, né, tocando um ponto forte aí, né? Mas eu não sei se a inteligência, essa parte intelectual tem a ver só com tecnologia, sabe? Entende o que eu quero dizer? Tem a ver também com escrita, também tem a ver com oralidade. E E aí um outro ponto é a questão da teoria da substituição, né? Uma parte que você falou, os problemas humanos poderem ser resolvidos pelos computadores, pelas máquinas, né? Mas aí a gente também falou ao longo de hoje, né, que esses problemas humanos, eles vão aparecendo, sendo resolvidos conforme a gente tem a nossa necessidade, né? E aí a necessidade, né, eu entendo que é um sentimento, que tem a ver mais com as pessoas, então a gente tem que ter esse sentimento, e aí eu acho que é onde a máquina não tem, né? Eu não tenho essa questão de sentimento. Então, aí, mas tem uma reflexão aí sobre a inteligência artificial
artificial, né, sobre como que isso é uma era mesmo ou onde que vai parar os computadores. Mas aí são esses dois pontos que você quiser comentar sobre essa parte. Tá bom, Natália, obrigada pela sua colocação. Obrigada que você tenha gostado da minha fala. Eu espero que tenha sido clara. A gente sempre fica tentando não falar muito rápido, mas quando vê já falo demais e muito rápido. Talvez eu não tenha sido feita entender. Quando a gente atua, eu sou uma pessoa que gosto muito de Levi e na minha tese eu usei com mais, né, cuidado. A gente uma não mata a outra, eu quis falar das eras, né, pontuais para poder caracterizar aquele instante do humano, né, enquanto um ser pensante, porque ele chama de tecnologias intelectuais, porque na oralidade as pessoas se falavam, como estamos aqui hoje, né, pensando juntos de forma oral. Né? Quando eu vou para a escrita, eu tenho uma outra dinâmica de fazer, mas eu não mato a oralidade. E quando eu vou para a informática, mais ainda. Porque hoje em dia, acho que, né, nós estamos podendo gravar, passar depois, as pessoas podem escutar, podem ver, podem usar sei lá, se eu tivesse colocado aqui, feito alguma programação, pode estar acompanhando ou fazendo também junto. Então, o que a tecnologia, o que Levi coloca é que o grande marco da era da informática é a simulação. Coisa que eu posso simular no papel? Posso, né? A gente fazia desenho de cartoon, né? Fazer o cavalo correr. Desenhava uma posição, desenhava outra posição, desenhava uma posição, desenhava outra posição e fazia o papel girar. Só que você faz isso de uma forma muito mais dinâmica usando um aplicativo. E aí, quando a gente fala de tecnologia, a gente não está deixando a oralidade para trás e muito menos a escrita. Porque hoje, num vídeo, né? Você tem no Meet, por exemplo, quando a gente estava no semestre passado, que a gente deu aula, o ano passado, né? Usando o Meet, eu estava lá na sala de aula, tentava fazer o mais estar possível, né? Virtual com os estudantes, pedia, implorava para abrir a câmera, porque eu precisava vê-los, precisava saber quem eles eram. Abria o aplicativo, pedia para eles abrirem também. Gente, vamos aí. Se eles seguiam ou não comigo, não sei, mas a minha proposta era essa. Então eu usava o lápis e papel, porque eu falava, pera um pouquinho, você já viu a gente fazer matemática sem lápis e papel? Vamos fazer uma integral? Pera lá, vamos fazer uma integral de x cosseno de x dx. Na cabeça, né? Não, eu vou pegar um papel e vou rabiscar, né? Posso usar o aplicativo para verificar ou para ver o que acontece com a solução, se eu fiz certo ou não. Então, assim, se eu der a intenção, você entendeu que a gente está estanque, não é estanque, e a informática engloba tudo. E por isso que ele chama de tecnologias de inteligência, porque eu uso tanto a oralidade quanto a escrita, quanto a informática, para produzir conhecimento. Tá ok? Nesse aspecto, não sei se eu te respondi bem. E a segunda argumentação sua assim, Tikhomirov, quando começa a pensar como que isso afeta o ser humano, a primeira perspectiva que aparece, como disse Manuel, né, nós vamos ser professores, vamos ser substituídos, tinha essa preocupação, né, nós vamos ser substituídos pela tecnologia. A tecnologia está dando uma amplitude, eu consigo guardar num pendrive que eu não guardo na cabeça, é uma outra maneira de pensar. Não, mas não é só isso, não é nem uma coisa nem outra. Na verdade, eu consigo produzir conhecimento de forma diferenciada, ao simular numa planilha eletrônica, ao fazer um desenho no AutoCAD. Né? O AutoCAD não foi feito para ensinar, foi feito para fazer plantas da engenharia. Mas você pode aprender muito geometria analítica com o AutoCAD. Porque você só vai construir os objetos lá se você estiver sabendo o que é vetor, o que é plano, o que é reta, o que é coordenado, o que é ponto e assim por diante. Então, quando a gente pensa que a gente não está, na verdade, nem substituindo e nem ampliando, a gente está reorganizando, é nessa perspectiva que eu falo, tá? Mas sou eu, o ser humano. Quem pensa, sou eu. Quem sente, sou eu. E quem produz, sou eu. É conosco, é aqui na nossa interação, né? Vamos pensar em Vygotsky. A gente aprende no coletivo, mas quem aprende é o indivíduo. Essa é a minha perspectiva. Não sei se eu respondi o que você queria falar. Obrigada, tá? Oi. Oi. Não, eu tô, mas acho que o povo não. Agora sim? Não. Agora sim. Agora foi? Talvez, Agora sim. talvez seja a distância. Oi. Não.
Sueli, tem 3 pontos que eu gostaria de comentar com você para a gente conversar. Quando você trouxe as considerações, né, os resultados do seu projeto do mapeamento, eu fiquei curiosa para saber uma coisa, né? Porque assim, pelo que você apresentou, você tem dados suficientes para confrontar políticas públicas. Confrontar em que sentido? Olha, a gente fala da criação de laboratórios de informática, a gente fala que a gente oferece, mas as condições que a gente tem na escola não são as condições suficientes para o desenvolvimento de uma tecnologia ou de um ensino tecnológico tal qual a gente vê nessas políticas, né? Nesse sentido, eu gostaria de saber se existem produções, pensamentos enquanto grupo nessa direção de confrontamento, de tensionamento de políticas públicas, uma vez que me parece que há dados suficientes para isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é sobre o uso da tecnologia na sala de aula, né? Não o uso, mas a presença da tecnologia na sala de aula em si. Eu tenho uma amiga que ela está em sala e ela tem acesso à lousa digital, mas não tem ventilador na sala de aula dela, por exemplo. E além disso, tem 40 alunos nessa sala. E ela me disse assim, eu trocaria tudo isso por uma sala de 15 com ar-condicionado. 15 alunos, tá? Então, assim, eu trocaria a lousa digital por uma sala de 15 alunos totalmente. Com ventilador. Com ventilador, exatamente. Né? Mas o que acontece? A gente vê o aparecimento das tecnologias na sala de aula e o detrimento de outras condições para o professor, que a prática dele fica automaticamente sucateada, né? Então, olha, a gente tem tecnologia, mas as condições do professor são péssimas. E aí, nesse sentido, eu também gostaria de saber o que você considera sobre essa inserção da tecnologia na sala de aula em demasia e a precariedade das condições do professor. Por último, sobre a Cássio, eu não sei nada sobre ela, né? Mas eu quero saber se ela é uma empresa privada e como é que funciona a parceria público-privado com essa empresa, para conhecer também um pouquinho mais. Obrigada. Eu que agradeço suas considerações, suas perguntas. Posso começar de trás para frente? Pode. Tá. Na Cássio. A Cássio é uma empresa privada, é uma empresa que faz as calculadoras, querendo se inserir ao mercado, tem programas se o professor entrar, eles fazem várias campanhas, se o professor se inscrever nas campanhas que eles fazem, eles doam calculadoras para professores, tá? Porque eles querem se inserir no mercado, ponto. Eu tenho consciência disso. Nós, enquanto grupo de pesquisa, nós somos procurados, ainda quem nos indicou foi a professora Arlete, que ela tem um contato lá de algum administrativo da Cássio, que foi procurá-la para poder desenvolver pesquisa, porque eles não querem entrar, na verdade eles queriam entrar, e eles queriam entrar de uma forma acadêmica, de uma forma que eles tivessem, assim, validação. Eles não estão aqui no Brasil pela primeira experiência, eles já estão na Europa, já estão na América Latina, em outros países, com outros pesquisadores que fazem essas pesquisas com eles. Então, eles estavam procurando alguém. E aí a Arlete, sabendo do nosso grupo de pesquisa, entrou em contato, aí nós tivemos, foi 1 ano de reuniões, 1 ano. 1 ano não, 9 meses, 8, 10. A gente começou em março a conversar, março, abril, maio, junho, julho, em dezembro eu consegui firmar o contrato com eles para vigência a partir de janeiro. Como que é esse contrato? É um programa de desenvolvimento que a gente faz pela Fundunesp, não é o primeiro projeto que acontece. Por exemplo, quem trabalha com a Petrobras, que tem bastante verba, tem projetos monstruosos de docentes da universidade, não só da Unesp, como da Unesp tem um pool, né, de pesquisadores, por exemplo, e que desenvolvem pesquisas com várias instâncias. O da Petrobras eu sei porque o pessoal de Bauru, da engenharia, faz um projeto seríssimo e muito grande com a Petrobras. Aqui com certeza tem mais ainda, né, por conta da geologia. Então, a gente foi procurado enquanto grupo de pesquisa, aí eu tinha que articular de alguma forma que eu pudesse receber as bolsas
e passar para os meninos, que eu tivesse uma verba de custeio, e aí o projeto eu fiz por semelhança ao mapeamento, à CAPES, então eu propus, eles não tinham esse modelo, fui eu que propus, e foi aprovado, e a Fundunesp faz todo o gerenciamento administrativo financeiro. 10%, 9 a 10, 11%, se eu não me engano, da verba total do projeto fica para a Fundunesp, que é a Fundação de Desenvolvimento da Unesp. É onde tem lá todo um escritório que me dá o aporte administrativo. Tudo que eu faço, eu fui custear a ida da Suelen para São Carlos, dar um curso de formação. Então, eu libero a diária para ela, eu peço para a Fundunesp liberar e a verba vai direto para ela. Eu tenho que gerenciar. E aí o projeto foi dividido em 4 aportes, o primeiro foi em janeiro desse ano, o segundo foi em junho, o terceiro vai ser agora em dezembro, para o primeiro semestre do ano que vem, e o último aporte vai ser, porque são por 2 anos, vai ser em junho do ano que vem para até o dezembro. A gente tem a expectativa de conseguir prorrogar ou aprovar novamente por mais 2 anos, que essa é a nossa expectativa. Na verdade, a gente gostaria de ter um trabalho contínuo com eles. Eles são... uma instituição privada, eles vieram a alguns eventos, nós estávamos aqui no CITEM, para ver os nossos trabalhos, até para aprender, né? Eu tenho muito contato com o gerente de projetos, que ele é um mestre em educação, não lembro se ele fez, não lembro agora onde que ele fez, não lembro se foi na Espanha, onde foi, e ele está trabalhando lá com a parte educacional. Então, assim, eu tenho consciência que eu não estou vendendo calculadora. Eu deixo claro para eles que se a gente não ver resultados positivos, a gente vai divulgar os resultados que a gente estiver obtendo. Não vou fazer resultados para que eles sejam favorecidos. Por exemplo, outro dia no curso com a Suelen, o pessoal queria comprar calculadoras, os professores. Aí eu disse para a Suelen, olha, agora nós saímos de campo e eles que procurem direto os benefícios ou os programas que a Cássio tem. A gente não faz isso. Né? Então, a forma de fazer é via uma fundação. Podia ser a Fundunesp, que é da Unesp toda, podia ser uma fundação de Botucatu, pode ser a Fundeb de Bauru, tem que ser uma fundação que gerencie. A primeira pergunta eu acho assim, um pouco mais delicada. Nós, enquanto programa de pesquisa, nós, enquanto pesquisadores, a gente não disciplina políticas públicas, infelizmente. A gente critica que os trabalhos da Ana, né, com o Regis, estavam sempre na berlinda de estar fazendo uma análise crítica da BNCC, por exemplo. Né? Então, assim, existem essas, se eu entendi a tua pergunta, existem essas preocupações. Né? A gente não vai para a escola com ilusão que tudo está perfeito, está bonito. Só que a gente, infelizmente, a gente não consegue chegar o nosso estado é grande, o nosso país é enorme, o nosso estado é grande, a nossa rede estadual é imensa. A gente, infelizmente, não tem essa... É diferente, por exemplo, de Portugal, que eu via lá quando eu fui trabalhar um tempo com o professor Jaime Carvalho, que ele tem uma penetração muito grande junto à Secretaria de Educação, vou chamar de Secretaria de Educação, tá? Lá de Portugal, porque, primeiro, o país é pequeno, e segundo, porque acho que a proximidade é maior da Universidade de Coimbra com as políticas públicas. E aí consegue, parece que fazer algumas coisas mais fácil. A gente, infelizmente, a gente não tem esse deslizamento. A gente, no máximo, consegue que o nosso reitor vá para ser uma coisa da secretaria, né? E nem sempre ele vai lá e conhece a nossa pesquisa para levar para lá. Então, não sei se eu respondi. Mas posso fazer uma parte? Pode. Quando eu digo confrontar, não é nem no sentido de invalidar, deslegitimar ou falar essa não vai ser mais a política pública vigente. Mas na direção de dizer, a gente está ciente dessas coisas todas e a gente pode estar funcionando na direção de atendê-las, claro, porque a gente não vai ter como fazer de outra forma, nesse sentido. Então, é mais no sentido de problematizá-las, tensioná-las, mas não idealizar alguma coisa no lugar ou falar assim, isso a gente não quer mais, sabe? É mais no sentido mesmo de uma problematização dessas políticas, por isso o confrontamento. Entendo. Nos trabalhos que a gente sempre orienta, discute no grupo, a gente tem essa preocupação. A gente não busca mascarar resultado, a gente busca expor o que a gente encontra lá no ambiente, né? E em relação a ter uma lousa digital e ter uma sala enorme, melhor seria ter a lousa digital, ter o ar-condicionado e ter a sala pequena, né? Existem, acho que, muitos modismos.
Isso é verdade. E, na verdade, acho que o que existe também são muitas gente boa querendo atuar, né? Que vende produto educacional, que vende material, né? Olha o que a Google está fazendo, né? Nas escolas. É por nosso bem, por nosso mal? Nosso e-mail está totalmente na Google. Se acontecer de dar um pau na nuvem lá, nós estamos danados, né? É gratuito? Ah, é gratuito. Não é gratuito, né? E me parece que nas escolas ou nas políticas que se fazem, tem muito modismo. E pouco a gente ouviu enquanto comunidade científica, né? Vide esses últimos anos. Que se a pessoa desdenha de uma vacina, o que será da pesquisa em educação matemática no campus de Rio Claro, falando sobre ensino de matemática, né? Infelizmente é uma cultura, mas também a gente não pode deixar de fazer, porque ao levar a Sueli para a escola, entrar em contato com os professores, eles criam uma nova dinâmica. Ao momento que a Leandra se forma aqui mestre e está atuando numa diretoria de ensino lá de Jaú, dando aula lá em Macatuba, ela está propondo atividades diferenciadas, ela está mobilizando os colegas que estão lá com ela. A hora que a gente vai lá em Bauru, que até hoje o professor que trabalhou no curso de formação continuada da Maitê, o professor Rômulo, até hoje ele é parceiro nosso. A Fran já foi aplicar atividade, a Fran e o João, lá em Bauru, na aula do professor Rômulo, com a calculadora. Então, eu acho que é um pouco que a gente trata no livro do mapeamento. A gente, na verdade, tem algumas ilhas. A gente, assim, tem alguns buraquinhos que a gente consegue atuar. E a gente tem que acreditar nesse trabalho que a gente faz, né? Eu acho que nesse aspecto a gente confronta, a gente alerta e a gente vai disseminando. Se vira ou não, só o tempo vai dizer. Obrigada. Eu que agradeço. Não sei se foi, não. Acho que não. Não foi, não. Acabou a pilha, será? Tem alguma pergunta? Eu acho que nós estamos todos cansados, né? Vai ter seminário daqui a pouco, vai ter jornada, né? Não é isso? Então, eu quero agradecer muito a oportunidade de ter vindo aqui apresentar as pesquisas que a gente desenvolve no GPM. Espero que eu tenha sido claro o suficiente, representando aqui o grupo, né? Enquanto grupo de pesquisa. E é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Que é a casa onde eu me formei, doutora em Educação Matemática. É a casa onde que eu gosto de atuar, né? Só que eu tenho a agradecer. Muito obrigada pela paciência de vocês me escutarem todo esse tempo, tá? Obrigada mesmo.